Fala pessoal, estou aqui com vocês para bater um papo um pouquinho sobre o dia de ontem, que foi muito agitado, não deu nem tempo de falar tudo o que está acontecendo, mas eu acho que o principal foi aquele post do Trump, né, colocando por água abaixo os poucos que ainda tentavam fazer uma narrativa de que o Brasil não importa para os Estados Unidos, o Bolsonaro, o Trump não está nem aí para ele, enfim. Ontem foi um dia de cair muitas das máscaras. E se você está me seguindo aqui, é porque você sabe da importância do nosso trabalho aqui fora. Eu não trabalho sozinho, tá? Muita gente ajudou nessa construção. Todos os parlamentares que já vieram aos Estados Unidos ou acionaram seus contatos contribuíram, cada um, tal qual eu, né, na construção desse castelo de areia. Falo muito do Paulo Figueiredo também. Saiu uma matéria, inclusive, numa imprensa internacional, dizendo que ele era o cérebro por trás de tudo, porque realmente o trabalho que o Paulo Figueiredo está fazendo é incrível. Eu falo até que um dia a gente tem que fazer um livro sobre tudo isso daqui que está acontecendo, mas a gente também tem que tomar muito cuidado para não dar bom dia a cavalo, né? Já diziam os nossos avós, quem fala muito dá bom dia a cavalo. Então é sempre bom você preservar as fontes, você fazer conversas reservadas ficarem reservadas, não se tornarem públicas, não por uma questão de que são conversas antiéticas, não republicanas, mas sim para não alertar o inimigo da estratégia, para não alertar o inimigo daquilo que está vindo. Então, podem ter certeza que se eu estou compartilhando com vocês aqui, e eu sei que os nossos colegas da Polícia Federal do Alexandre de Moraes também nos seguem, estão de olho no nosso passo a passo, é porque eu tenho o conforto de poder, né, de entender que essas questões que eu estou falando aqui cabem ao compartilhamento público. Então já deixa aí o seu like, tá? É importante, para um pouquinho, vai ali, ó, aquele joinha, faz isso. Isso vai levar nossa mensagem mais adiante. Se você ficar confortável, comenta também, sempre de maneira respeitosa, tá? E eu falo respeitosa porque nós somos educados, tá? Eu não falo respeitosa para evitar uma ação da esquerda, porque a esquerda vai sempre tentar botar a gente para baixo, derrubar, censurar, independentemente do que a gente fale. Tá? Qualquer pessoa, tira a figura do Jair Bolsonaro, qualquer pessoa que tivesse sido eleito presidente nas mesmas circunstâncias, né, de maneira independente e colocando o interesse popular em primeiro lugar, sofreria tudo isso que o Bolsonaro está sofrendo. Né? Nós só estamos no meio do caminho entre eles, que estão tentando destruir Bolsonaro agora no Supremo Tribunal Federal, e vocês. Vocês aí, a sua voz, o seu tweet é muito importante. É você que está fazendo esse sistema cair. Se não fosse por você, se eles não achassem que isso daí fosse importante, eles não estariam tentando te censurar, não é mesmo? Então, obrigado aí por compartilhar, curtir, comentar e agradecer também a todos vocês que entendem, né, a importância desse trabalho feito aqui de fora. Eu acho que está todo mundo muito ciente já de que dentro do Brasil não existem mais armas para a gente lutar contra essa ditadura. Eu respeito as pessoas que dizem isso, os políticos que falam que nós temos que combater internamente os nossos inimigos, mas eu não preciso seguir o que eles falam, porque isso para mim é uma estratégia furada e que se mostrou totalmente ineficiente até o dia de hoje. A gente está em outro momento histórico. A gente não está mais no impeachment da Dilma de 2016. A gente está tentando vencer a lawfare, né, esse ativismo judicial que é liderado pelo Alexandre de Moraes. E, como diria Rui Barbosa, a pior ditadura é a do poder judiciário, porque dela não há a quem recorrer. Espero que não retirem agora a estátua do Rui Barbosa lá do plenário do Senado Federal. Mas vamos lá. Eu trago aqui para vocês, primeiro, o post do Trump. E para fazer uma melhor tradução, eu não fui no Google, tá? Eu fui no ChatGPT. Inclusive, as ferramentas de inteligência artificial, elas têm se mostrado multifuncionais. Se você, eu vejo isso acontecer muito com as pessoas da minha geração, né? Se você utiliza o ChatGPT ou qualquer ferramenta de IA somente como se fosse o Google para fazer uma pesquisa aqui e acolá, isso daí está um uso muito limitado do potencial que esse instrumento dispõe. Então, é muito mais do que uma ferramenta de busca. Ele serve para geração de imagens, confecção de relatórios, peças jurídicas, enfim, uma série de questões. Então, eu usei agora o ChatGPT, no caso aqui, como um tradutor. E aí eu coloquei aqui em português. Dá para a gente ir lendo? E eu estou aqui no celular também, então a gente vai lendo por aqui igualmente.
Eu vou ler passo a passo com vocês e já vou adiantando, tá? O principal está no final e não é a frase do deixem o Bolsonaro em paz. Vocês vão ver e eu acredito que a maioria de vocês vão concordar comigo do porquê que eu estou falando isso. Então, cadê aqui? Vamos lá. O Brasil está fazendo uma coisa terrível ao tratar o ex-presidente Jair Bolsonaro dessa forma. Que forma? Com essa lawfare, né? Com esse ativismo judicial, sem a oportunidade que o presidente seja dado a ele a ampla defesa, o devido processo legal. Vale lembrar, né? O presidente Bolsonaro ele não está sendo processado por enriquecimento ilícito, por corrupção. É a primeira vez que a gente tem um presidente da República, ou melhor, um ex-presidente, um político, né, sofrendo esse tipo de coisa. Então, o STF, o que ele fez para conseguir julgar o Bolsonaro? Ele reformulou toda a jurisprudência dele. O que é jurisprudência? Jurisprudência são sucessivas decisões no mesmo sentido. Então, se você tem vários tribunais, vários juízes, sempre interpretando a lei da mesma maneira, sempre aplicando aquele caso concreto, aquele tipo de medida, isso fica tão forte que acaba sendo uma jurisprudência. É uma tradição, é uma conduta uniforme dentro do tribunal. E a jurisprudência, ela, assim como a lei, ela também é fonte do direito. Então, o juiz, quando ele vai decidir, ele tem que olhar a lei e olha também a jurisprudência do tribunal. O que o STF está basicamente fazendo? Ele está ignorando toda a conduta, todos os julgados anteriores, para atrair a competência para si de julgar o presidente Jair Bolsonaro. Você deve ter ouvido falar, né? Algum jurista dizendo que o Bolsonaro não deveria sequer estar sendo julgado pela Suprema Corte. Por quê? Porque ele não é mais presidente. Aqueles que têm a competência originária de serem julgados direto no STF têm um rol na Constituição prevendo quem são essas pessoas. Você, por exemplo, que está me assistindo, você provavelmente é uma pessoa comum. Se você cometer um crime, se ocorrer algum delito, se você for processado civilmente, etc., você não vai começar no STF. Por quê? Porque você não faz parte de uma daquelas pessoas naquela lista, né? Presidente, ministro de Estado, deputado, senador, PGR e várias outras autoridades que têm o chamado foro por prerrogativa de função, que é o popularmente conhecido como foro privilegiado. Então, aquele que senta naquela cadeira, ele sentou na cadeira de deputado, ele é merecedor daquele que popularmente ficou conhecido como privilégio, né? Nem sempre eu considero isso, porque não é um privilégio você ser julgado pelo STF originalmente, mas enfim, né? O foro por prerrogativa de função. Qual função? Presidente, vice-presidente, senador, deputado e assim por diante. Então vamos adiante aqui na frase do Trump. No post dele, eu tenho observado, assim como o mundo. Então, olha só, não é só o Trump. Ele está falando que o mundo inteiro está vendo, e ele está certo. Eu até ressaltei em posts anteriores que jornais de esquerda estão sendo muito críticos ao Moraes, né? The Economist, Financial Times, The New York Times e, obviamente, outros mais à direita, né? Epoch Times, Wall Street Journal, enfim. Então, a mídia internacional ela já está olhando o que está acontecendo no Brasil e já até conhece Moraes. Vale lembrar uma matéria da Folha, né? Falando da bancada anti-Moraes no Congresso. E sim, é verdade. E você pode até perceber, você não viu nenhum deputado, ainda que da esquerda, ainda que do Partido Democrata aqui nos Estados Unidos, falando que ele era a favor do Moraes ou defendendo as condutas do Moraes. Muito pelo contrário. A maré do Moraes está tão ruim que é provável até que a esquerda venha se unir à direita para não perder a bandeira das liberdades, para não depois ser facilmente rotulado de defensores de ditadores. Porque Moraes é igual a Lula. Lula anda com Maduro, com Ortega, com o que há de pior no mundo. Apoia o Hamas, o Hezbollah. Então ninguém mais quer se associar a esse sistema lulo-alexandrino, vamos assim dizer, né? Que é essa parceria entre o Alexandre de Moraes e o Lula. Seguindo aqui, então, eu tenho observado, assim como o mundo, enquanto eles só fazem persegui-lo, dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano. Isso daqui é uma frase, uma expressão para resumir o que o Bolsonaro tem dito sobre perseguição implacável. Concorda? Comenta aí. Ele, o Jair Bolsonaro, não é culpado de nada.
exceto por ter lutado pelo povo. Olha o que eu estou falando. Bolsonaro só está no meio do caminho entre os ditadores e você da população. Conheci Jair Bolsonaro e ele foi um líder forte, que realmente amava o seu país. Também é um negociador muito duro em comércio. Então aqui o Trump está ressaltando características positivas do Bolsonaro. Está falando que conheceu ele, que teve contato pessoal, que olhou de perto aquilo que foi feito pelo presidente Bolsonaro no Brasil e depois deu um toque pessoal, dizendo que ele é um negociador muito duro. Aqui entra aquela parte que eu falei no começo do vídeo, onde a gente se reserva, onde a gente faz uma questão de uma análise para não deixar tudo virar público, também por questões éticas. Eu participei de algumas reuniões, já estive algumas vezes, já algumas boas vezes, junto com o presidente Trump, inclusive quando ele não era mais presidente. Tá? E você pode perceber que se tem alguma característica dele que é muito valorizada, é a questão da negociação. O Trump ele é um empresário, ele é um empreendedor de muito sucesso, é um bilionário, e ele não chegou a esse status à toa. É porque ele é muito duro na negociação. Eu até entendo, às vezes, algumas reclamações, principalmente de líderes estrangeiros, quando falam, o Trump tarifou, o Trump jogou duro, não sei o que, etc. Mas é o estilo dele. Se você for ler os livros do Trump, você vai ver que essa é a conduta normal dele, de estressar a situação para depois ele sentar à mesa numa posição de superioridade. Ele fez isso agora, recentemente, com as questões tarifárias. Quando você chega e fala, eu vou tarifar o seu país, os seus produtos que estão entrando aqui nos Estados Unidos em 100%. O chefe de Estado do outro país fica desesperado. Aí o Trump fala, vem aqui, vamos conversar. Aí quando ele vem e se senta para conversar, o que acontece? Você fala para ele, não vai ser 100 não, vai ser só 10%. Aí, do outro lado, o cara até faz, ufa, só 10%. Se desde o começo o Trump falasse que fosse taxar o país dele em 10%, ele ia querer buscar 3%, 5% de taxação. Então esse daí é o estilo Trump. Ele primeiro joga uma bomba, depois ele vem para dar um confere no cenário para ver se tem mais alguma ameaça por ali. Então aqui um elogio muito bom. Ele basicamente está usando outras palavras para dizer que o Bolsonaro sempre defendeu o seu país, inclusive em questões comerciais. Não é porque existe uma afinidade com o Trump, ou por que não dizer até uma certa amizade, você vai deixar de defender os interesses da sua população. Então eu achei um elogio aqui sensacional. Para quem conhece um pouquinho de Trump, sabe que ele não vai falar isso aqui de qualquer pessoa. Se ele está falando isso aqui é porque ele realmente conhece e valoriza o presidente Bolsonaro. Mas vamos adiante aqui. A sua eleição foi muito disputada. Aqui ele foi o Trump político. A eleição brasileira ela foi, na verdade, uma covardia. O Steve Bannon, ontem eu estava no programa dele, ele até falou, aqui a gente pode falar a verdade, porque o programa dele é transmitido no Rumble, não cai, igual quando você fala do YouTube de determinados assuntos críticos, principalmente durante a pandemia, vocês vão lembrar, e eu não vou nem citar aqui para não fazer o nosso engajamento cair, ou até a live cair. Sua eleição foi muito disputada e agora ele está liderando nas pesquisas. É verdade, Bolsonaro está liderando em todas as pesquisas e algumas delas já colocando o Bolsonaro vencendo no primeiro turno, caso do outro lado esteja o Lula. E ainda que não esteja o Lula, é difícil você imaginar que em cerca de um ano que falta para a eleição, o PT vai conseguir construir uma candidatura mais competitiva do que a do Lula. E vale lembrar, o Lula vai estar bem velhinho ano que vem. É claro, é necessário um vigor físico para você ser presidente. O Lula ele regula a idade, ele quase com a idade do Biden. Acho que o Lula é uns 2 anos mais novo que o Biden apenas. Então daí você já tira o termômetro dessa situação. A sua pesquisa foi muito disputada e agora ele está liderando nas pesquisas. A sua eleição foi muito disputada e agora ele está liderando nas pesquisas. Isso nada mais é do que um ataque a um oponente político. Então aqui ele coloca o carimbo de que, na visão dele, Trump, na visão de todo mundo que está assistindo de perto o que está acontecendo no Brasil, existe uma clara perseguição política. Se o Bolsonaro não estivesse liderando as pesquisas, muito provavelmente ele não estaria tendo esse problema dentro do STF, com o Alexandre de Moraes. Ele seria carta fora do baralho. Ninguém estaria se preocupando com o Bolsonaro. Mas como ele lidera as pesquisas, o Alexandre de Moraes tem que se expor e fazer tudo isso.
né, mudar a jurisprudência da corte, atrair a competência para o STF julgar, atropelar o devido processo legal, não intimar as testemunhas de defesa para conseguir dar celeridade em tudo isso. Se ele tivesse seguindo o rito padrão, por exemplo, ele não teria separado esse processo por núcleos. Por que Alexandre de Moraes separou por núcleos? Porque tem um núcleo lá, por exemplo, que está o Paulo Figueiredo. Para ele conseguir fazer um trâmite legal da oitiva do Paulo Figueiredo, que é réu nesse inquérito, nesse processo de golpe da Disney, ele teria que usar uma carta rogatória. Carta rogatória é um instrumento para você ouvir as testemunhas ou os interrogados fora do país. Como Alexandre de Moraes tentou e não conseguiu sequer extraditar o Alan dos Santos, isso que foi no governo Biden, muito menos ele conseguirá fazê-lo com Paulo Figueiredo, que já mora nos Estados Unidos há muito tempo. Já é, acho que até cidadão americano, deve ter passaporte americano, green card, enfim. Ele está há tanto tempo aqui que o status legal dele permite a ele, né, ficar o tempo que ele quiser aqui nos Estados Unidos. E quando o Moraes utiliza os canais oficiais para mandar essa carta rogatória, ela tem que ser fundamentada juridicamente, ela tem que ser traduzida e depois do órgão central brasileiro, ele vai para o órgão central norte-americano. Qual que é o órgão central norte-americano para receber uma carta rogatória vindo do estrangeiro? É o DOJ, Department of Justice. Você talvez já deva até ter visto ela, né? É a Pam Bondi, que está à frente desse ministério. Né? Aqui é Departamento de Justiça, no Brasil equivale mais ou menos ao MJ. Então, o DOJ, ou DOJ nos Estados Unidos, embaixo dele tem uma série de outras instituições, como o FBI, como o US Marshals, e o US Marshals é quem faz esse tipo de ação, né, de intimar, de cumprir essas decisões estrangeiras validadas pelo DOJ. Vale lembrar, começo de maio, dia 7 de maio, DOJ mandou uma carta para Alexandre de Moraes alertando sobre os casos da Rumble e da Truth Social. Somente no final daquele mês, acho que lá pelo dia 22, é que o Moraes respondeu. Ou seja, eles deram um lapso de tempo muito longo. E qualquer sinal nessas relações internacionais, elas contam. Qualquer sinal, mínimo que seja, ele pode ser interpretado como uma mensagem velada. Então não se engane, né? Primeiro, o Alexandre de Moraes, aos olhos dos americanos, ignorou, porque ele realmente ignorou, né, a DOJ, fez pouco da ação da DOJ, assim como ele fez pouco no outro ano, quando o deputado Chris Smith intimou Moraes, após uma audiência feita no Congresso americano, vocês lembram? Que falou Paulo Figueiredo, o Chris Pavlovski da Rumble, o Michael Schellenberg e mais um sujeito lá de esquerdinha. Quando eles fizeram aquela audiência, o Chris Smith, que é o deputado mais antigo dos Estados Unidos, ele mandou uma carta para Alexandre de Moraes. Porque aqui nos Estados Unidos, gostando ou não da pessoa, eles têm a serenidade de prezar por um devido processo legal, de dar a chance de defesa àqueles que estão sendo acusados. Então, na cartinha do deputado americano Chris Smith para Alexandre de Moraes, ele perguntou: olha, isso aqui que o Paulo Figueiredo falou é verdade? É mentira? O jornalista Michael Schellenberg fez o Twitter Files Brasil. Isso daqui é verdade? É mentira? Enfim, ele levou a oportunidade para Alexandre de Moraes responder aquelas questões. E também, isso tudo foi com cópia para presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do STF e presidente do TSE, para que essas autoridades ficassem cientes daquilo que estava acontecendo. Bem, o Alexandre de Moraes ignorou. E até aí, você pode pensar, tudo bem, é só um deputado de outro país buscando informações, o Moraes não tem obrigação nenhuma de respondê-lo. Beleza. Mas você não concorda comigo que a coisa vai escalando quando chega o Ministério da Justiça dos Estados Unidos e faz o mesmo tipo de coisa? Falando, olha, você, Moraes, é competente para dar decisão aí no Brasil. Não para vir cercear a primeira emenda dos Estados Unidos, né, sobre a liberdade de expressão, aqui fora, querendo obrigar que empresas americanas cumpram as suas ordens ditatoriais. Então a coisa foi escalando. O Moraes foi dando causa ao momento que a gente está chegando. Por isso que o Marco Aurélio Mello, ex-ministro do STF, falou também ontem numa entrevista, né, que ele não gostaria de estar na pele do Moraes caso o Senado venha a ser renovado com a maioria de senadores de direita. E aí o Trump segue aqui. Vamos continuar. Isso nada mais é do que um ataque a um oponente político.
Algo que eu conheço muito bem aconteceu comigo 10 vezes maior. E agora o nosso país é o mais desejado do mundo. O Bolsonaro está sendo acusado de crimes que podem levá-lo até 38 anos de cadeia. A gente sabe que isso tudo é uma palhaçada. Mas o caso do Trump, se ele não fosse eleito presidente, ele estava tomando, somado todos os processos que ele estava respondendo, mais de 300 anos de cadeia. É isso aí. O Trump estava respondendo a processos que dariam centenas de anos de cadeia. E ele não teria nem para onde ir ou a quem recorrer. Uma situação muito mais sensível. É por isso que ele coloca aqui que ele fala que aconteceu comigo 10 vezes mais. Né? E ele fala que ele conseguiu vencer isso. E vencer a lawfare permitiu a ele representar o interesse dos americanos. E aí ele usa uma expressão, né, que agora o nosso país é o mais the hottest of the world, que é o mais quente do mundo, levado a uma tradução literal ao pé da letra, mas na verdade quer dizer que é o país que está bombando, que está surfando aí na crista da onda. Então vamos aqui agora para o último parágrafo, está chegando aquele momento que eu queria falar com vocês. O grande povo do Brasil, repare só, mais uma vez ele cita a palavra povo brasileiro. Ele falou lá no começo, agora ele repete no final, no fechamento do texto dele. Inclusive, isso aí é uma tática, né, de dissertação. O grande povo do Brasil não aceitará o que estão fazendo com o seu ex-presidente. Estarei observando a caça às bruxas em caça alta. Ele não está falando apenas de Jair Bolsonaro. A palavra está no plural. Caça às bruxas. Percebeu? Contra Jair Bolsonaro, a sua família, né? O Carlos está lá sofrendo com o negócio de ABIN paralela, outro negócio sem pé nem cabeça nenhum, tá? Tem a questão do meu exílio, inclusive o Jair Renan, que agora é vereador lá em Balneário Camboriú, já recebeu a visita da Polícia Federal sobre um outro caso ridículo e esdrúxulo. A sua família e milhares dos seus apoiadores bem de perto. E aqui vem o que eu queria ressaltar. Milhares de seus apoiadores. O Trump, ele tem a exata noção do que está acontecendo porque ele sofreu isso na pele. O mote dele lá nos Estados Unidos foi justamente esse, né? Falando, olha, os poderosos querem você. Eu só estou no meio do caminho. Então o Trump, ele representa a resistência popular. Ele é aquela pessoa que toma a frente do problema para não permitir que pessoas comuns, igual a vocês, que por vezes pensam, né? Ai, ninguém liga para mim, ai, ninguém se importa comigo. O Trump se importa, o Bolsonaro se importa, nós nos importamos. É por isso que eu estou aqui sabendo, tem um processo correndo contra mim no Brasil, foi aberto um inquérito por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E aí, esse é o problema de gravar em casa. Vou fazer já, princesa. Vai lá. E aí, só um pouquinho, estou terminando já, tá? E então, como ele sofreu isso na pele, ele sabe perfeitamente que o que está acontecendo no Brasil é um espelho, um reflexo daquilo que ocorreu nos Estados Unidos. E se você for acompanhar a cronologia dos fatos políticos, se você for ver, em 2016, Trump, em 2018, eleito Bolsonaro. Depois o Trump e o Bolsonaro saíram em eleições, no mínimo, contestáveis. Depois o Trump venceu a lawfare e voltou ao poder. O que está faltando ao Bolsonaro é só vencer a lawfare, que ele também vai voltar ao poder. É por isso que o nome dele continua figurando nas pesquisas. Porque se ele vencer essa batalha judicial, ele já é o próximo presidente da República. Se hoje está pesquisa dando que o Bolsonaro vence no primeiro turno, isso vai se aprofundar mais daqui até ano que vem, porque a perspectiva da economia é se deteriorar ainda mais. O Brasil está batendo recorde em fuga, não só de milionários do país, mas também de capitais, de investimentos. Então a economia está ruim. E o Lula prometeu entregar uma economia tão boa que o pobre ia estar tomando cervejinha e comendo picanha final de semana. E a gente sabe e tem certeza que isso não irá acontecer. É por isso também que eu acredito que não vai colar a narrativa do Lula de cavar essa falta, né, de toda hora estar falando do Trump e falando mal do Trump e falando de moeda dos BRICS e recebendo navio do Irã e etc., porque ele busca um conflito com o Trump
para tentar vender a narrativa de que, povo brasileiro, nós precisamos nos unir para combater um inimigo estrangeiro em comum. Isso não irá funcionar. Foi tentado no passado, né? Foi tentado em diversas oportunidades, e aqui no Brasil vai ser tentado pelo Lula. Mas eu te garanto, não vai funcionar. Por quê? Porque quando chegar o momento da eleição, se nós tivermos eleições limpas e transparentes, mas esse é outro assunto, vou dissecar em outro vídeo com vocês mais para frente, mas se nós tivermos eleições limpas e transparentes, o brasileiro ele vai olhar para o debate, ele vai tentar decidir o voto dele e ele vai olhar o seguinte: de um lado está o Lula falando, vamos nos unir contra o inimigo externo que é o Trump, porque ele está indo para cima do Alexandre de Moraes e de mim. Ou melhor, nem do Lula, né? O Trump nem citou o Lula. Vamos reformular aqui então. Porque o Trump está indo para cima do Alexandre de Moraes. Brasileiros univos, né? Para deixar igual o Manifesto Comunista. E do outro lado, vai estar o Bolsonaro falando: olha, esse cara daí que está falando para a gente se unir, disse que você está comendo picanha e tomando cervejinha. Como é que está a tua vida hoje? Está melhor ou está pior? Então, no final das contas, a realidade vai se impor, né? O brasileiro vai ter que decidir entre se unir a um pretenso nacionalismo ou, né, poder ter a esperança de ver o preço dos produtos mais baratos, mais emprego, melhor estrutura e realmente colocar diante o país, né, de dimensões continentais como o Brasil. E aí, essa foi a parte mais importante que eu estou falando, é contra os apoiadores da perseguição, não é contra o Bolsonaro. O Bolsonaro só representa os apoiadores. E aí vem a tacada final. O único julgamento que deveria estar acontecendo é o julgamento dos eleitores do Brasil. Isso se chama eleição. Deixem Bolsonaro em paz. E é o que a gente pede. A gente nunca pede um privilégio do Bolsonaro. O Trump não está falando aqui que o melhor julgamento que existe, o melhor remédio que existe é Bolsonaro presidente. Não é isso que ele está falando. Ele só está falando que deixem o povo escolher. Se o povo escolher o Lula, eu vou falar parabéns e vamos embora. Agora, não pode, no processo eleitoral, você utilizar maquininhas, né, sem um mínimo de auditoria, falar, a maquininha é auditável. Pô, o próprio software dela audita ela, pô, tá de brincadeira. Isso, por conceito, nem se chama de auditoria. Por que as empresas gastam rios de dinheiro contratando, né, a Ernest, a PwC, outros tipos de auditoria? Porque tem que vir alguém de fora, com credibilidade, para analisar as contas da sua empresa. Se for você mesmo analisando, complicado, né? Será que alguém vai, né, jogar para baixo o seu próprio produto, né, aquilo que eles produzem? É claro que não. Então, é por isso que existe isso. Então, a urna eletrônica ela tem que ser auditada por alguém de fora. Tem que ser auditada por um mecanismo diferente daquele mecanismo digital. E aí, a gente advoga a favor, não só do voto impresso. O voto impresso, gente, o voto pode ser na pedra, não tem problema. O negócio é você fazer a contagem pública dos votos de maneira que o mais ignorante dos eleitores se sinta parte daquele processo. Isso é que é o principal. Isso é que é a democracia. Eu tenho certeza que muitos de vocês hoje não têm certeza, né? Você aperta lá o botãozinho e ora lá para que lá em Brasília, na Central, uns 20 burocratas contem de maneira apropriada aquele teu voto. Mas você não tem certeza se ele foi válido ou não. Concorda comigo? Comenta até aí se você tem uma discordância sobre isso que eu estou falando. Eu acho que suspeitar das coisas, ainda dos fatos, e suspeitar da administração pública é um direito do cidadão que vive numa democracia, numa ditadura que você não pode contestar uma eleição. Né? Vai ver lá como é que é a eleição na Coreia do Norte do Kim Jong-un. É 100%, se não estou 100%, é 101% votando nele. Então, meus caros, o Trump deixa lá, no final, deixam o Bolsonaro em paz, porque é tudo isso que a gente anseia, não é nada diferente disso.